Olá, hoje vamos falar sobre o encontro mais convincente de OVNIs no mundo. Aconteceu no Zimbábue. Era apenas mais uma manhã comum, onde as crianças brincavam alegremente no pátio de uma escola. Essa manhã se transformou em um dos mais misteriosos e intrigantes eventos da história. 30 anos já se passaram desde aquele dia, mas o que aconteceu na escola Ariel, no Zimbábue, continua sendo um mistério. Essas crianças, agora adultos, testemunharam algo que mudou suas vidas para sempre. O que elas viram naquela manhã de setembro não foi apenas uma visão passageira ou um devaneio de sua imaginação infantil. Foi algo tão perturbador e surreal que até hoje algumas delas ainda são assombradas por aquelas lembranças. E não importa quanto tempo passe, elas nunca vão esquecer aquele dia e o que viram. Meu nome é Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. Era 16 de setembro de 1994, por volta de 10 horas da manhã, hora do intervalo na escola, numa manhã ensolarada em Rua, Zimbábue. Nos arredores dessa pequena cidade, um dia aparentemente comum estava prestes a se tornar um dos mais intrigantes mistérios da história. A escola Ariel, frequentada por 61 crianças, estava no horário de intervalo. Havia apenas risadas e brincadeiras pelo pátio, enquanto os professores estavam participando de uma reunião dentro da escola. Mas de repente, algo fora do comum aconteceu. Um zumbido estranho cortou o ar, fazendo as crianças olharem para o céu. O que elas viram foi de tirar o fôlego e ao mesmo tempo assustador. Eram 5 naves prateadas que estavam pairando no ar e uma delas estava descendo lentamente. As naves brilhavam sob o sol, refletindo uma luz que até mesmo ofuscava os olhos dos meninos. Então, uma delas desceu suavemente atrás das árvores em um campo próximo da escola. As crianças ficaram inicialmente sem saber o que fazer diante do que estava acontecendo, mas muito curiosas, algumas foram se aproximando do campo para ver o que era aquilo. E o que elas presenciaram ali seria motivo de pesadelos por muitos anos. Ao chegar mais perto, viram, ao lado de uma das naves, alguns seres estranhos, com macacões pretos e rostos finos e pálidos. Seus olhos eram enormes, negros, penetrantes, como se pudessem ver através das almas das crianças. Então, assustadas, claro, elas correram de volta para a escola, muito agitadas, querendo contar aos professores o que tinham acabado de ver ali do lado da escola. Mas como poderia alguém, em sã consciência, acreditar de imediato em algo tão fantasioso contado por um grupo de crianças? No início, os professores não levaram a sério, achando que poderia ser fruto de imaginação coletiva, brincadeira de criança. Mas, se sentindo frustradas, as crianças continuaram insistindo. Desenharam o que tinham visto, descreveram os detalhes dos seres e das naves. Mas, mesmo assim, os adultos não queriam dar crédito àquela história. O que aconteceu próximo à escola Ariel naquela manhã de setembro se tornou um mistério que assombraria aquelas crianças para o resto de suas vidas. E apesar da descrença inicial dos adultos, a história do avistamento ganharia proporções inimagináveis, se espalhando por todo o mundo. As crianças chegaram em casa naquele dia ainda assustadas, mal conseguindo conter a excitação e o receio de contar aos pais o que haviam testemunhado. Alguns pais acharam graça, outros acharam que era apenas mais uma invenção das crianças, uma história exagerada para chamar a atenção. Mas à medida que os relatos foram se repetindo e os detalhes foram se confirmando nos relatos de uma criança para outra, o ceticismo inicial começou então a dar lugar à preocupação. Na manhã seguinte, um grupo de pais, ainda céticos, mas agora curiosos e um pouco alarmados, foram até a escola Ariel. Eles queriam saber o que teria causado tamanho alvoroço e medo entre as crianças. Queriam respostas e queriam saber por que os professores não haviam dado devida atenção ao que as crianças estavam afirmando que havia acontecido no dia anterior. Os professores, pegos de surpresa pela mobilização dos pais, não tiveram escolha senão levar a sério os relatos das crianças. Reuniram então os alunos no auditório e começaram a ouvi-los um a um. As crianças, ainda abaladas, claro, repetiam suas histórias com uma convicção assustadora. Descreviam com detalhes as naves prateadas, os seres de olhos negros e a sensação
estranha que sentiram ao vê-los. Não havia diferença nos relatos e a conexão das histórias deixou os adultos sem palavras. A tensão no ar era visível em todos. Os professores que inicialmente haviam tratado o incidente como uma mera brincadeira, agora começavam a perceber que algo fora do comum realmente havia acontecido. A expressão nos rostos das crianças, a consistência nos detalhes, tudo apontava para algo que não podia ser facilmente explicado ou ignorado. Enquanto as crianças continuavam a contar suas histórias, os pais olhavam incrédulos uns para os outros, tentando encontrar uma explicação lógica, mas não havia nenhuma. Aquela manhã, dia 16 de setembro de 1994, tinha se transformado em um enigma que ninguém sabia como decifrar. A escola Ariel, até então um lugar tranquilo e seguro, estava agora no centro de um mistério que parecia desafiar todas as explicações racionais. Claro que não demorou muito para que a notícia se espalhasse. Em questão de horas, o relato do avistamento já estava na boca de todos naquela pequena cidade. Os pais, antes incrédulos, agora se viam bombardeados com perguntas e curiosidade dos vizinhos. O que aconteceu naquela escola? As crianças estavam mesmo dizendo a verdade? O que era tudo aquilo que estava acontecendo? E claro que logo o assunto atraiu a atenção também dos meios de comunicação. Primeiramente, a ZBC, Zimbabwe Broadcasting Corporation, foi a primeira a aparecer na escola Ariel, ansiosa para capturar o que poderia ser uma das histórias mais intrigantes do ano ou até mesmo da década. Repórteres, câmeras e microfones invadiram o pátio da escola e fizeram, então, muitos questionamentos, tiraram muitas fotos. Os repórteres entrevistaram as crianças, agora um pouco mais calmas e acostumadas a repetir suas histórias. Cada relato era mais fascinante que o outro. E as descrições precisas dos seres que viram e das naves espaciais prateadas pareciam algo saído diretamente de um filme de ficção científica. O correspondente da ZBC estava empolgado com tudo aquilo, enquanto o público assistia incrédulo aos detalhes sendo transmitidos pela televisão. Não demorou muito para que a BBC, uma das maiores redes de comunicação do mundo, fosse informada. Logo, uma equipe de reportagem foi enviada também ao Zimbábue, pronta para cobrir aquele misterioso evento. A BBC trouxe ainda mais credibilidade a tudo aquilo e o incidente na escola Ariel ganhou, então, dimensão internacional. As crianças agora se viam diante de repórteres do outro lado do mundo, cujas perguntas precisas tentavam desvendar cada pequeno detalhe daquele avistamento. As câmeras da BBC capturaram cada expressão de espanto, cada gesto nervoso e transmitiram para milhões de lares ao redor do globo. O incidente ganhou manchetes, debates em programas de televisão e discussões em rádios e jornais. Todo mundo queria saber o que realmente aconteceu naquele dia 16 de setembro de 1994 no Zimbábue. A pequena cidade de Rua se tornou o centro de um dos casos mais intrigantes e misteriosos de avistamento de OVNIs da história. E a escola Ariel agora passava a ser, então, conhecida em todo o mundo. Bom, mas antes de seguirmos com o vídeo e saber mais sobre essa história fantástica, não se esqueça de deixar aí seu like e se inscrever no canal. Esse gesto simples nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos interessantes como esse. Aí, valeu! À medida que o entusiasmo da mídia continuava, a investigação sobre o incidente da escola Ariel aumentava. Tim Lish, um renomado correspondente da BBC no Zimbábue, foi um dos primeiros a chegar até a escola. Lish, conhecido por sua habilidade em extrair os detalhes mais profundos das histórias mais complexas, mergulhou de cabeça naquele mistério. Ele entrevistou alunos e funcionários, ouvindo atentamente cada palavra, cada hesitação. As crianças, ainda abaladas, mas determinadas a serem ouvidas, descreveram com precisão os seres que elas haviam visto. Seus olhos enormes e negros, os macacões pretos e os rostos pálidos formavam uma imagem que parecia tirada de um conto de terror. Os funcionários, por outro lado, estavam divididos entre o ceticismo e a crescente sensação de que algo realmente inexplicável tinha acontecido ali. Ao mesmo tempo, Cynthia Hind, uma autora e pesquisadora respeitada no campo dos OVNIs, decidiu investigar por conta própria. Ela era uma figura bem conhecida na comunidade de ufologia.
e sua pesquisa demonstrou que o assunto era realmente algo sério e deveria ser investigado como tal. Cynthia Hind também foi à escola, organizou sessões onde incentivou as crianças a desenhar o que tinham visto. Os resultados foram realmente surpreendentes e, sem qualquer influência externa de adultos, os desenhos mostravam uma concordância assustadora. As naves prateadas, os alienígenas de olhos negros, tudo se repetia com detalhes impressionantes. Mas o ponto alto da investigação foi a chegada de John Mack, um professor de psiquiatria da Universidade de Harvard, conhecido por seu trabalho pioneiro em experiências de abdução alienígena. Em novembro de 1994, Mack visitou a escola Ariel, trazendo consigo uma abordagem científica e compreensiva. Ele então entrevistou as crianças individualmente, criando um ambiente seguro onde elas poderiam expressar seus medos e visões sem receios de serem julgadas ou ridicularizadas. O que Mack descobriu foi perturbador. As crianças não apenas repetiram as descrições dos alienígenas, mas também compartilharam visões assustadoras de eventos apocalípticos. Elas falaram sobre a destruição do meio ambiente, sobre um futuro sombrio se a humanidade não mudasse seus caminhos. Mack, que inicialmente se aproximou do caso com ceticismo, saiu convencido de que algo profundamente significativo havia acontecido com aquelas crianças. Mas à medida que a investigação se aprofundava, o mistério só aumentava. Cada novo depoimento, cada novo desenho, os relatos de visões apocalípticas tornavam o incidente na escola Ariel um dos casos mais assustadores da história de avistamentos de OVNIs. As descrições das crianças eram tão vívidas quanto perturbadoras. Alienígenas de macacões pretos, rostos finos e pálidos e enormes olhos negros que pareciam perfurar suas almas. Essas figuras misteriosas não só eram visualmente impactantes, mas parece que também deixaram mensagens telepáticas. Algumas crianças relataram visões de um futuro sombrio, onde o meio ambiente estava em ruínas, um apocalipse se a humanidade não mudasse seu comportamento destrutivo. Essas visões passaram a ser compartilhadas de maneira tão consistente que era impossível ignorá-las. Porém, como em qualquer evento extraordinário, havia aqueles que duvidavam. Céticos começaram a sugerir que tudo não passava de um caso de histeria em massa, uma psicose coletiva induzida pela imaginação fértil das crianças. Outros argumentavam que as memórias poderiam ter sido influenciadas ou mesmo implantadas de forma subconsciente, resultando em relatos fabricados ou distorcidos. O debate sobre a autenticidade dos relatos e a importância do incidente na história do avistamento de OVNIs, então, se intensificou. Por um lado, os entusiastas de OVNIs e os pesquisadores como Cynthia Hind e John Mack defendiam a veracidade das experiências das crianças, apontando para a consistência dos relatos e a sinceridade que era visível nos depoimentos delas. Por outro lado, céticos e psicólogos argumentavam que haviam explicações mais sensatas e científicas para tudo aquilo que estava acontecendo ali. Mas apesar das controvérsias, um fato permanecia inquestionável. Todas as 61 crianças afirmavam categoricamente ter visto algo que mudou suas vidas para sempre. Suas histórias, desenhadas e contadas com detalhes, continuavam a intrigar e a fascinar a todos. Mesmo após todos esses anos, o evento em Rua, Zimbábue, continua a ser um dos casos mais fascinantes de avistamentos de OVNIs do mundo. Aquelas crianças, hoje adultos, carregam consigo as memórias daquele dia que desafiou a compreensão humana e nos deixou perplexos em meio a tanto mistério. Atualmente, a maioria delas se recusa a falar sobre esse assunto. Apenas alguns ainda relatam o que aconteceu quando se sentem amparados por pessoas que realmente têm interesse em saber a verdade sobre aquele dia de setembro de 1994. Agora me diga, e você? Já conhecia a história desse avistamento no Zimbábue? O que você acha a respeito de tudo isso? Deixe seu comentário aqui abaixo. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo até o final. Toda terça-feira e sábado às 18 horas postamos um vídeo novo para você. Se você gostou, não esquece de deixar aí o teu like e te inscrever no canal. Um forte abraço, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo aqui no Futuro Enigma.